Olá! Mais uma live Falou e Disse no ar, nossa 23ª live. E hoje a gente vai conversar com Daniele Chaia, Relações Públicas, sobre a importância do relacionamento dos públicos com a empresa, ou da empresa com os públicos. Então, o pessoal está entrando aqui. Oi, Joyce, Dani já está na área. Bem-vindas. Então, a gente vai falar hoje sobre essa importância de relacionamento, né? A gente vê aí o WhatsApp crescendo, as empresas se comunicando cada vez mais com seus clientes, mas quem nunca fez isso? Por onde começa, né? Então, tem que ter uma estratégia. Não dá para começar sem pensar em como o cliente quer ser tratado, em como o cliente quer receber a sua mensagem, como o colaborador deve ser também tratado e ser envolvido, enfim, Dani vai falar disso tudo, tá? Bem-vindos. A Aninha também tá por aí. Oi, Ana. E, enfim, a gente vai começar aqui falando da Dani, tá? Daniele Chaia tem mais de 15 anos de experiência com relações públicas, inclusive ela é delegada do Conherp 1, que é a área aqui do Rio de Janeiro, que é o Conselho de RP, de Relações Públicas. Ela atua com consultoria, treinamentos na área, workshops, mentorias, online e offline. A Dani trabalhou em multinacionais como Petrobras, Transpetro e BR Distribuidora. Também atua na área acadêmica como professora, convidada nas universidades Veiga de Almeida, Estácio, Unicarioca e UERJ. Bom, ela é empreendedora. Em 2019, ela fundou a Dani Chaia RP e ela hoje orienta e ajuda clientes a construírem uma comunicação assertiva e eficaz com o intuito de aproximá-los dos seus públicos de interesse e de construírem relacionamentos sólidos para negócios, gerando conexões. Essa é a Dani Chaia. Vou chamar ela aqui. Bem-vindos, boa noite. Deixa eu chamar a Dani. Olá! Boa noite! Boa noite, eu estava aqui só assistindo você e tá um cenário bonito a beça aí, hein? Você vê? Hoje eu vim para a região dos lagos, hoje eu estou aqui num outro ambiente. Tá ótimo, tá excelente. E aí? Nessa noite aí romântica, Isso aí, vamos galerinha deve falar de estar relacionamento, né? de relacionamento, mais relacionamento com os nossos públicos, né, para negócios. É bom Exatamente. isso aí. Dani, a gente tem Diga. aí uma. Já vamos falar da surpresa agora ou vamos falar no meio do caminho? O que que Não, você prefere? vamos falar agora, no meio do caminho, no final, vamos deixar essa galera animada para hoje. É o seguinte, combinei com a Raquel, que é a audiência dela, com a minha audiência, a gente fazendo um print de tela, seguindo a mim, seguindo a Raquel, para ganhar uma hora comigo de mentoria, para a gente poder Olha, conversar um pouquinho e para a gente poder esquematizar aí a comunicação nos negócios, que é super importante. muito bom, gente. Tá vendo? Ó, curte o meu perfil, o perfil da Dani. E ó, manda um print da tela e marcando a gente, falando que você estava aqui assistindo a nossa live. Várias dicas boas que a Dani vai dar hoje. Tá E aí, bom? curtiu? Coloca aqui se você curtiu. Minha mãe já tá aí também. Oi, mami. Ai, As que lives, linda! as lives as famílias participam, né? Adoro isso, essa Lógico, interação isso é familiar. muito bom. Lógico, tem que ser, né? Porque a partir do momento que a gente tem esse relacionamento familiar, ele vem com esse peso e a gente consegue Exatamente. estar distante. Ó, corações sobem nesse momento. É um apoio, né? É um acolhimento. Muito, muito bom, muito precioso. Ó, a Aninha também tá falando. A Ana Paula é minha amigona de São Paulo, que me indica várias pessoas. Já 3 entrevistados que ela já emplacou, tá? Ela é maravilhosa como Você tinha fonte. falado numa live passada que ela era a sua personal Minha agente de é, lives. agente de live, agente de live. E Amiga, a eu também gente tô querendo. Vamos botar pra frente essa profissão aí que tá, ó, show de bola. tá em alta, hein? Tá em alta. Então, Dani, pra gente esquentar aqui o assunto,
Eu acho que a gente pode esquentar primeiro com um case. Eu trouxe, assim, que eu gostaria de falar, e depois acho que você pode destrinchar e entrar. Olha o Paulo Castro aí, bem-vindo, Paulo. Eu acho que você pode, depois de destrinchar mesmo, entrar no cerne, né? No conceito das relações públicas. Mas a semana passada entrou no ar um vídeo da Avon, até compartilhei com você, que eu achei de uma sensibilidade gigantesca e de acolhimento com praticamente os públicos todos com os quais ela, né, se relaciona. Ela convidou uma influenciadora da marca dela, convidou 2 revendedoras, convidou uma colaboradora e convidou uma cliente para gravarem vídeos falando das suas experiências com a marca Avon. E assim, eu escutei uma live da VP de marca, que é a Daniele Bibas, VP de marcas, comunicação e cultura corporativa da Avon. Ela fez uma live no UOL anteontem. E Isabel Ferraz está aí também. Ferraro, desculpa, bem-vinda! Aniversariante de ontem, comemorando hoje com a gente. Parabéns, Isabel, parabéns. E aí, esse vídeo da Avon ficou lindo, assistam, tá no YouTube. E é isso, assim, esse acolhimento com seus públicos, esse cuidado. E aí a VP da marca falou o seguinte: a mensagem é o que importa, a comunicação mais genuína, menos retoques. Então, como a gente está entrando nesse caminho do minimalismo, da simplificação das relações, né? E assim, esse vídeo mostra muito isso, porque ela falou, foi um vídeo que envolveu 10 pessoas no máximo na produção. Cada pessoa que está ali dando seu depoimento gravou em casa. Então, assim, olha como a gente pode fazer coisas boas, de conteúdos bons, né? Com caminhos mais simples. E, diante disso, a gente começa a falar das relações públicas. Aí eu quero que você... Bom, comenta o vídeo também, claro, e aí entrasse mesmo no tema. Então, é exatamente isso que a gente está querendo hoje. A gente já teve exemplos, né, que vem vindo de que a incoerência naquilo que a gente faz e fala não tem mais espaço. Aquela foto que é toda arrumadinha, retocada, bonitinha, não tem mais espaço. Então, o que a gente quer? A gente quer verdade. E o consumidor, ele percebe isso. O cliente percebe isso. E aí, essa verdade, ela precisa ser na empresa, ou seja, ser da cultura da empresa, ser o cerne da empresa, que é o da Avon, né? Porque ela cuida de belezas, ela cuida de mulheres, ela cuida do que é belo, do transformador de dentro para fora, né? E com o produto de beleza que te embeleza por fora. Mas ela cuida, ela tá dando valor a isso. E quando você cuida, quando você dá valor à verdade, quando o seu diálogo ele é verdadeiro e ele está dentro do seu planejamento estratégico, missão, visão, valores da empresa, isso tudo faz mais sentido. Hoje em dia, a gente fala muito que as influenciadoras... teve um boom das influenciadoras, onde foi uma nova profissão, né? Ser influenciador digital. Só que hoje, com tudo isso que está acontecendo nas redes sociais, nós somos influenciadores dentro da nossa sociedade. Sociedade esta que não é a sociedade macro que a gente vive. A gente vive numa sociedade, em mini-sociedades, né? Digamos, ou em minis, melhor dizendo. Então, você com a sua família, com os seus amigos, se você está com esse batom bonito, eu quero saber qual é esse batom. Esse batom é de onde? Qual é a marca? Poxa, eu estou adorando, eu tive uma experiência boa com a marca e eu tive uma experiência excelente com a Hope, por exemplo. Né? Meus amigos mais próximos sabem, eu fui comprar uma peça íntima para calcinha. Né? E aí aquela calcinha que não tem fio, que não tem elástico, que não aperta, ela é aquela de laser, a laser, e ela é colada. A primeira lavagem, a calcinha realmente não aguentou. E aí eu escrevi para o Fale Conosco, olha a importância de ter canais. A gente está falando um monte de coisa aqui, mas depois eu vou alinhar. Tá? Sim, mas só um detalhe, e a importância de você falar, porque quando você leva a crítica, a empresa, se ela souber usar essa crítica a seu favor,
ela pode ganhar pontos e continuar com a cliente mais fiel ainda, né? Mas vai lá. Com certeza, tanto que eu estou aqui falando bem da marca. E se você, que é mulher, que usa, que gosta, né, de conforto, de qualidade e quer uma calcinha boa, você vai lembrar da Dani Chaya falando, caramba, ela teve uma experiência boa, porque ela não só me vendeu calcinha, ela também me atendeu, ela se relacionou comigo. Eu escrevi para o Fale Conosco explicando o que aconteceu, ela me retornou falando como eu deveria agir. E como eu deveria agir? Colocando aquela peça dentro de uma caixa que ela ia enviar para mim, que eu não precisaria me incomodar com o valor do Sedex, e relatasse para ela tudo o que aconteceu. Muito bem, fiz isso, enviei as 2 peças que eu comprei e eles me retornaram com 3. Olha, eu ganhei 3 peças. Ou seja, te surpreendeu, foi além, né? Me surpreendeu, escreveu uma cartinha pedindo desculpas, porque obviamente foi para a técnica, demorou um pouquinho, mas eles me deram todo o apoio. Então, assim, quando você tem uma experiência boa, você vira influenciadora daquela marca, porque você teve uma boa experiência, você teve uma experiência que te surpreendeu, e o boca a boca, ele é muito poderoso, muito mais do que a gente pode imaginar, e agora com as redes sociais potencializadas. Então, o que que fez, voltando para o vídeo, o que que fez a Avon? Pegou aquelas pessoas que são fãs, admiradores, que têm autoridade sobre o assunto, e aí, sobre a marca, né? Porque viraram embaixadores, não são colaboradores, mas são fãs, e fãs também são embaixadores, né? Então começaram, são os lovers, que hoje a gente chama. Então eles começaram a falar bem da marca. E nada mais poderoso quando o seu cliente fala bem de você. Sem dúvida. Nada mais poderoso quando você tem embasamento verdadeiro sobre a sua marca. E transparência, né, Dani? Eu acho que é transparência. E aí é que entra relações públicas. O Relações Públicas, ele é justamente o especialista em público nesse relacionamento. Ele faz as conexões certas, ele faz as estratégias de relacionamento, seja ela um evento, seja ela uma live de integração, seja ela uma peça publicitária que ela conversa com o cara do marketing, com o cara com o design, porque são áreas integradas. Ninguém numa empresa ou num negócio faz de forma separada. Tudo hoje é integrado. Comunicação, marketing, relações públicas, né? E até mesmo o RH, que ele é estratégico, porque ele pode atuar junto com o relações públicas. Então, assim, tá tudo integrado. E a Avon, ela foi muito feliz nesse caso, né? Porque preservar uma boa imagem hoje é o maior bem que você tem, a reputação. Então, se você tem uma boa reputação, você atrai tanta coisa, você atrai investidor, você atrai mais clientes, você atrai pessoas que querem estar na sua marca, pessoas que querem trabalhar com a sua marca, porque você é de verdade. E hoje, o que está imperando é a coerência nos nossos atos e a verdade, a transparência disso, entende? É verdade. A gente estava, até soltei eu publiquei aqui no meu perfil essa semana que o WhatsApp, o relacionamento por WhatsApp aumentou 500% na pandemia. Aí a gente fica bem impressionado com esse número, né? Lógico, é um volume gigante e tal, mas assim, como será que isso está sendo feito? Imagina uma empresa que nunca mandou um oi, um olá, você é nosso cliente, muito prazer, é um prazer ter você aqui com a gente, nunca mandou nada. Aí daqui a pouco, plim, começa a bombardear o cliente de mensagens. Como isso do nada, né? Não existe você ser invasivo, né? É um processo. Exatamente. Precisa ser um processo, né? A pandemia, ela trouxe muita coisa ruim. Mas ela trouxe muita coisa boa, né? A gente também está se desenvolvendo num grau em termos de tudo, né? Porque você vê também pessoas na ciência desenvolveram assim vacinas que já estão testando respiradores, máscaras. Agora eu vi uma reportagem hoje, um rapaz que tem uma empresa de máscaras e desenvolveu máscaras para RN, recém-nascido.
Então, Oh, o nenenzinho já sai com máscara, mas não é aquela máscara de acetato. Mas não é uma máscara comum. Olha só o encantamento. A gente está falando sobre atendimento ao cliente. Olha só como é que ele fez. E é um case atual, né? De uma marca. Infelizmente, eu não sei o nome da empresa, mas é uma marca e a gente vai falar sobre isso. Ele estudou, ele recebeu o briefing da doutora lá da perinatal e ele estudou sobre o material que ele precisava usar para cobrir o neném. Mas não podia ser duro, não podia ser cortante, não podia ser perigoso. claro, Então sim. ele recorreu à tecnologia, aquela coisa toda, conseguiu. Muito bem. Aí aquela máscara que é transparente na frente e É aquele faz aro, uma né? aquatura. Exatamente. Pois bem, aquilo para recém-nascido tinha que ser com a borda abaloada, o acetato um pouquinho mais mole. Não precisa ser muito transparente, porque o nenenzinho não enxerga quando recém-nascido ainda e tal. Aquelas coisas todas que a gente já sabe. Muito bem. Uhum. Ele não só fez essa máscara, né, que atendendo todos os quesitos da médica do que foi solicitado, mas ele surpreendeu, porque ele colocou uma espuminha para não marcar a testa do Do bebê. recém-nascido. Até aí já estava resolvido, porque era a espuminha, o acetato e o aro de fita. Muito bem. Só que ele quis fazer uma coisa mais interessante. Todo neném é a princesa e o príncipe do papai, ou da mamãe, né? Do papai e da mamãe, digamos assim. Muito bem, ele contratou um designer e ele colocou coroas azul Oh, e rosa para colocar o nome do bebê na maternidade, né? Que teria ali uma forte identificação, uma fácil identificação, e ela já sairia dali com aquela máscara para a rua, né? Então, olha a delicadeza. é o cuidado, né? O cuidado. O cuidado, o encantamento. Foi pedido uma Exato. máscara. Ele fez a máscara, mas ele foi além. Ele deu Além. princesas e príncipes para papai e para mamãe. Ai, que Então foi fofo. muito interessante isso. Eu achei o máximo. Eu achei que foi de uma sensibilidade e, além de tudo, a máscara vai toda higienizada, vai envolvida, enfim, todo o processo de higiene necessário. E Mas a... Oi, desculpa, fala. não, esse cuidado que a gente precisa ter é a diferença entre atender e se relacionar. Porque quando hoje você tem um cliente e você simplesmente atende, você não está dando valor ao seu trabalho. Ele só vai olhar o preço do seu trabalho. Mas se você tem um relacionamento com esse cliente, ele vai olhar o valor do seu trabalho. Com Então vai chegar certeza. num ponto dessa relação que se você cobrar muito ou pouco, né, com a proporção de dinheiro, de números, se ele tiver condições, ele vai fazer com você. Sem pedir descontos, sem pestanejar. Porque ele sabe o valor da sua entrega, o valor do seu atendimento. E esse relacionamento, hoje, ele está sendo cada vez mais potencializado nas empresas, porque tudo precisa ser voltado ao relacionamento. Porque atendimento ao cliente, sendo bom ou ruim, é inerente ao negócio. Grande empresa, empreendedor, você tem que atender o cliente. Tanto que o David Portes, né, ele sempre diz que atender o cliente é sempre com um sorriso no rosto, porque o cliente ele tem razão. Uhum. Sim, com um sorriso no rosto porque abre carteiras. Ele fala isso também, porque abre carteiras, abre o sorriso e abre carteiras. Sim, mas o relacionamento é o que vem além disso. E hoje é o que o cliente espera da gente o tempo todo. É verdade. E aí, a gente vai entrar nessa questão, né, de como é que esse serviço de relações públicas beneficia um negócio. Por aí você já está falando, porque esse cliente que já se conectou com esse hospital, para a maternidade para qual ele forneceu a máscara,
ele já ganhou ali uma confiança do cliente dele, né? Totalmente. Esse cliente já está conectado com ele. Se ele falar um dia que ele precisa atrasar um pouquinho, você acha que a empresa vai entender ou não? Né? Então, olha como você surpreender, como você tratar bem o cliente, ir além, te beneficia. Isso já é um benefício. Com certeza. Você negociar prazos, você negociar valores. Sim, e por isso que uma boa reputação da sua empresa te dá esse benefício, inclusive na hora da crise, se você passar por uma situação, a sua boa reputação, ela te dá o benefício da dúvida. Porque os clientes vão ficar assim, mas nossa, ela me tratava tão bem, não é possível que está passando por uma crise dessa. Então, assim, os benefícios, eles são tangíveis e intangíveis, né? Essa relação de credibilidade, essa relação de transparência, essa relação de confiança, o trabalho do Relações Públicas faz. Mas quando você tem uma comunicação estratégica, quando você cuida bem da imagem, quando você preserva a reputação de uma empresa, que é o que o Relações Públicas faz, né? Muitas das vezes, você também está ajudando nesse atendimento, nesse relacionamento com o seu cliente. Sim. E vamos falar um pouquinho também, Dani, da questão do relacionamento com os colaboradores, né? Eu acho que também foi um grupo muito atingido agora nesse momento da pandemia, muita gente sendo demitida, muita gente indo para home office, passando por uma série de dificuldades, né? Porque home office, na verdade, é trabalho em casa, vamos combinar, porque a pessoa não está só trabalhando para a empresa, ela está trabalhando para a casa dela. É mais trabalho em casa, né? É mais trabalho em casa. Então ela está acumulando. Tem de roupa para passar. Exatamente. Então, assim, é aquela preocupação com milhões de assuntos, né? E que o home office está dentro desses temas, né? Então, a questão da liderança humanizada, dessa relação líder com colaboradores, a área de relações públicas também colabora, certo? Sim, muito. Até porque quando você fala que essa comunicação ela tem que ser clara, ela tem que ser assertiva, o respeito parte daí, né? Então, quando líderes, a gente precisa entender que líderes também são os nossos porta-vozes, mas os colaboradores, eles fortalecem esse coro, né? Eles também são porta-vozes, não originais, não, como é que se fala? Não... nomear não oficiais, mas eles são porta-vozes da empresa. Então, a partir do momento que você tem esse respeito interno, que você cumpre o seu planejamento estratégico, e isso tem que estar na missão, na visão e principalmente nos valores da empresa, né? Quando você olha para dentro, porque o reflexo vai ser para fora. O primeiro cliente é o colaborador, o primeiro cliente da empresa, o primeiro cliente do empreendedor, né, se ele tiver, é o colaborador. Esse colaborador é o primeiro cliente. Por quê? Porque é com quem eu me relaciono, é com quem eu falo, eu tenho com as minhas normas, é com quem faz de fato o meu trabalho dentro da empresa. E aí a gente precisa dividir aqui entre chefe e líder, né? Hoje em dia não tem mais lugar para chefe. Verdade. Não tem. E se tiver ainda no mercado, tá fadado a desaparecer. Por quê? As pessoas hoje estão mais questionadoras. Os jovens, principalmente, eles não querem estar no lugar onde eles têm um clima pesado. Eles, independente do dinheiro. Isso é independente do dinheiro. Eles querem estar no lugar onde eles podem criar, onde eles podem estar à vontade. Por isso que a Google é tão almejada, por isso que a Natura é tão almejada, porque o ambiente é um ambiente limpo, é um ambiente leve, e é isso que hoje as pessoas estão querendo e buscando. Sim, de interação, né? Eu acho que você ser ouvido, a escuta ativa é um ponto muito importante. Porque o líder, ele não pode ser um líder mandatório, não cabe mais um líder mandatório, né? Não, porque aí ele vai ficar sozinho, né? Então ele tem que ouvir, tem que ouvir. Isso não engaja. E hoje os líderes precisam
engajar pessoas, né? Porque eles só são líderes porque tem os liderados. Porque quando não tiver mais liderado, ele não é líder. Ele também vai ser um empregado da empresa, o que ele é hoje também, um empregado da empresa, sendo que a função dele é a que precisa levar e trazer as informações necessárias e estratégicas da empresa. Mas, assim, essa formação, ela precisa ser uma formação mais leve, trazendo... Hoje, por exemplo, no home office, os líderes precisam fazer reuniões de cobrança, sim, porque eles também são cobrados, mas de uma forma mais leve, né? Quando você pode fazer um dia de reunião, quando uma forma de reunião, quando você intitula uma vez na semana, me conta sobre como é que está sendo a sua semana home office, né? Vamos tirar uma foto todo mundo junto aqui. Uma coisa mais descontraída, porque você também está na casa das pessoas, as pessoas estão na sua casa. Esse olhar do líder, quando ele enxerga, essa empatia é necessária. O líder hoje, ele precisa ser empático, ele precisa ser transparente, ele precisa ser humano. Quando ele diz, eu também estou com dificuldade, ele ganha muito mais, né, a colaboração de quem está subordinado a ele, porque ele vai falar, caramba, ele está com dificuldade, ele está abrindo para a gente, ele é igual a gente. Exatamente. Indiretamente, ele não precisa falar, mas o gesto, né? Dessa coisa de ser igual. E foi o que você falou. A gente precisa, e o líder precisa também desenvolver a escutatória, né? Ouvir. E aí, você tem ele tem que estar atento a isso. Você tem um colaborador que dá sempre, que fala sempre coisas boas, coisas positivas, rende positivamente, de repente ele não está rendendo mais. O que está acontecendo com esse cara? Eu não vou apontar o dedo e vou falar, pô, você era assim, agora você está assado. Mas eu vou tentar entender o que está por trás disso. E isso é importante nessa liderança, porque não que as relações públicas atue diretamente, mas a comunicação que é permeada na empresa precisa ser disseminada com os colaboradores. Isso, a Adriana até comentou aqui, bem-vindos, tem gente entrando aí. Paulinha Gastaldelli, que foi minha entrevistada da semana passada, entrou aqui. E a Adriana comentou aqui, a humildade é uma competência necessária para ser um líder, sem dúvida. Porque se ele achar que ele tem se ele tem todas as soluções, que ele sabe de tudo, que ele não precisa de ninguém, ele vai cada vez se isolar mais, né? Ele vai cada vez ficar isolado. E outra coisa, ele cada vez mais vai ficar sozinho no trabalho. O isolado das outras situações, mas o sozinho, que ele não vai ter companheiros, não vai ter colaboradores que embarquem com ele nisso. Né? Pelo menos não com boa vontade. E aí, para você, o colaborador, para ele não estar engajado, precisa de muita coragem, sabe? Porque quando ele faz a coisa bem feita, ele está dentro daquele ambiente e a máquina flui tranquilamente. Mas quando ele não se sente pertencente, ele vai deixando de lado, não porque ele quer, mas porque já deixou de ser. E aí perdeu o propósito, né? Perdeu o propósito. Aí aquela musiquinha do Fantástico pesa pra caramba numa segunda-feira, entende? Então isso realmente não pode acontecer. E no caso do Relações Públicas para a empresa, ele engaja todo mundo com uma mensagem transparente da alta administração, porque ele é estratégico, né? Aí a gente agora está falando de empresa de pequeno, médio e grande porte, né? Quando a gente tem um relações públicas atuante, que cuida da imagem, o benefício dele para a empresa, por exemplo, é fortalecer a imagem e a reputação dessa organização para o mercado. Ele inclusive, fortalece a reputação da marca, que é importante.
Quando ele faz uma comunicação mais transparente e assertiva, ele está ajudando os líderes e colaboradores a entenderem o que se trata dentro da empresa. É importante porque esse canal, a comunicação, ela é fluida, ela precisa ser, né? Então, quanto mais você libera essas informações, obviamente a gente está falando das informações que precisam ser liberadas, né? Sim, claro. A confidencialidade fica na alta administração e a gente entende perfeitamente. Mas a partir do momento que você tem essa comunicação fluida, você consegue ter propósitos dentro da empresa que envolvam os colaboradores. Por exemplo, eu trabalhei no início da minha carreira, eu fui estagiária dos Correios na área de propaganda, vendas e merchandising. E era o início do Sedex 10, onde até hoje eu me lembro, até hoje eu me lembro, onde a figurinha principal lá, o avatar, era o Papaléguas, era o Bip Bip, porque era rápido, o Sedex 10 era o Bip Bip, era amarelo, não sei o que e tal. E aí toda a peça publicitária foi feita fora, os Correios tinham uma empresa fora que fazia, mas mostrava lá para o meu setor e tal. A minha gerente que cuidava disso, né, junto com a área de comunicação, o que eles fizeram? A área de comunicação fez? A minha gerente passou para a gente um comunicado que naquele dia, às tantas horas, no canal tal da TV aberta, ia fazer um comercial dos Correios lançamento do Papaléguas. A gente se sentiu um máximo, a gente sabendo daquelas informações antes que todo mundo. A Petrobras também fazia isso. Então você se sente, você chegava em casa e falava assim, ô amor, deixa no canal assim, sabe que vai colocar o comercial da minha empresa. Ah, muito legal, gente. Isso é muito legal. Eu lembro que eu trabalhei na Intelig, a Intelig foi vendida para TIM, a Intelig ela ia além. A Intelig, ela reunia todos os colaboradores do auditório e mostrava os filmes antes dos filmes irem para o ar. Olha só que privilégio, olha como você consegue, né? Totalmente. Passar exatamente, até a Adriana está comentando aqui. Adriana, estou adorando sua participação, muito obrigada. É importante envolver a equipe para que eles se sintam parte do negócio, se sintam engajados. Claro, exatamente. Quando você privilegia, mostra para eles um material que vai ao ar, que vai ser um material público para o Brasil inteiro, e antes mostra para aquele grupo, olha que legal, né? Olha que bacana, eu estou sabendo antes, eu sou importante, né? Olha como eles estão... E simples, né, Dani? E um ato simples, né? Vamos combinar? Um ato simples. Quer ver um outro ato simples também? A Aninha também foi estagiária. A Aninha foi estagiária. Gente, a gente tem que tomar um café com a Ana em São Paulo. Nossa senhora, que espetáculo isso. Muito bom, adorei. Adoro. Então, outro exemplo disso também, de você engajar funcionário, de você engajar colaborador, é o seguinte, ó. Colaborador novo chega na sua empresa, na sua gerência. Qual é a atitude dele? Um RH, ele vai dizer, até vai falar como ele deve fazer, dependendo das empresas, da divisão das empresas. Ele até vai dizer o que ele vai fazer e tal. Mas se você é uma empresa que você verdadeiramente cuida dos seus funcionários, você tem uma coisa chamada código de conduta. Que dentro do código de conduta também tem o código de ética da empresa. E aí ele vai saber se na empresa, na estação de trabalho dele, ele vai poder clicar na internet ou não, para buscar coisas. Ele vai saber aonde ele deve buscar as informações. Ele vai saber a postura, se ele pode falar no celular ou não, se ele pode teclar na hora do serviço ou não. Tem empresa que é rígida nisso. Sim. Se você não direciona, você não tem como cobrar. E Dani, vamos falar o seguinte, a importância de você ter colaboradores do seu lado no momento de crise é impressionante. Ó, a Paulinha gasta... bom, vamos lá. A Adriana Fofucha está aqui falando. Obrigada a vocês, o seu desenvolvimento de pessoas, esses assuntos me fascinam. Ai, que delícia! Ai, esses assuntos são maravilhosos, porque assim, e hoje em dia, eu até postei, eu fiz uma artezinha no domingo e postei que o novo normal é ser humano.
Porque assim, não cabe mais você agir pensando só em você, em benefício só de uma empresa, em benefício só de um negócio. Não cabe mais isso. A Paulinha Gastaldelli está falando aqui, liderar é se importar, não é, Dani? Sem dúvida, né? Muito, E aí vamos conectar com a questão da crise. Assim, no momento de gestão de crise, que você sabe, que a gente sabe, que quem tem que falar. A Aninha está falando aqui, falar de pessoas é sempre muito bom. É verdade, Ana, porque a gente aprende muito com esses exemplos, né? E é o nosso maior bem, né? A gente lida com pessoas. Patrimônio, é patrimônio, né? É o nosso patrimônio da empresa, isso mesmo. E quando a gente está numa crise, e se o colaborador sabe, tem a consciência que quem tem que dar informação é o porta-voz, é o líder ali, é o presidente, isso já reduz o ruído, isso já reduz transtornos, né? E aí você pode falar um pouco melhor dessa questão da gestão de crise. A Michele Lousada, bem-vinda, Michele, também está falando aqui, liderança humanizada. Humanitária. É isso, é humanizar as lideranças para que elas entendam que toda a ação dela vai ter uma reação. Com certeza. Né? E assim, e dependendo da minha ação, a minha reação pode ser positiva ou pode ser negativa, né, dentro da empresa. Então, assim, quando, por exemplo, a gente teve no início desse burburinho aí, manda embora, não manda embora, aquela coisa. Um líder que é um líder conservador, né, que é o antigo chefe, ele vai ficar naquela base dele, naquela postura dele de poder, que fiquem com medo, né? Fiquem com medo que eu lidero. Um líder verdadeiro, ele reúne a equipe e fala assim, galera, olha só, tudo é muito novo para todo mundo. Eu não sei o que vai acontecer, mas o que eu souber, eu vou me reunir com vocês e a gente vai desenvolver. E eu acho que mais do que isso, é tipo assim, estamos juntos, contem comigo, sabe? Eu acho que é muito isso, assim. Mas entre linhas, ele não verbalizou, mas quando ele reúne a galera, e quando... Tem alguma coisa aí batendo, Kel? Não. Tá barulho? Tem algum barulho? Pode ser o meu fone que tá caindo aqui. Será que é isso? Ah, tá. Não, porque parece que tem alguém batendo assim, ó. Não. Não, pelo menos pra mim não tá. Mas quando você fala, tem um discurso dele, reúne a galera e fala assim, galera, eu também tô com medo, eu não sei o que pode acontecer, mas o que eu souber eu aviso pra você, o cara tá falando, cara, estamos juntos nesse processo. E é sentar junto, arregaçar as mangas e fazer acontecer. Eu acho que se eu tive líder assim, eu conto nos dedos e não fecha 3, assim. Que não bom, fecha, né? Ah, não. Líder humanizado ou líder... do líder humanizado, que engaja... Não, isso também é um conceito de, sei lá, 3, 4 anos pra cá. É uma coisa um pouco mais nova, né? Imagina, na nossa época, imagina se chefe ouvia. Não ouvia nada. A ordem é essa, fazer isso. Exatamente. Acabou. Mas eu tenho feito com os meus clientes, por exemplo. Eu tenho um cliente que era bombeiro, né? É reformado. E ele hoje tem uma galera que ele tem uma empresa. E aí, essa galera, ele fala, apesar de ser militar, ele ouve cada um. Ele entende cada um. E aí entra o meu trabalho para mostrar para ele o seguinte, olha, quanto mais você estiver próximo, mais você vai ter as pessoas próximas a você. Mas isso não significa que você não vai ter o respeito. Ao contrário. Então, assim, para um militar também, muitas das vezes, é difícil você ouvir o outro. Mas quando você é bem direcionado, você consegue direcionar os outros também. Então, assim, o que eu às vezes percebo é que os líderes, eles se sentem perdidos também, porque não tiveram. Porque a verdade é que vem de cima. Não, e a verdade é que vem do dono da empresa, né? Se não vier isso do dono da empresa, não vem essa cultura junto, né? Ó, a Michele está falando aqui, saber ouvir, é importante acolhedor. Os líderes precisam ter... Aí a Adriana está falando aqui, Adriana, estou amando sua participação. Os líderes precisam ter a consciência de que são grandes influenciadores. Se eles querem uma equipe que compartilha,
que desenvolve, que tenha empatia, ele precisa ter e passar essas competências. Ele tem que ensinar, né? Tem que partir dele o exemplo. É igual pai e mãe. Quem dá o exemplo? Pai e mãe, né? Exatamente. Então, assim, quando você tem relações públicas na sua empresa, você consegue ter mais clareza do cenário da empresa. Por quê? Porque ele traduz para os públicos. Imagina você tendo a informação... Faz a ponte, né? Exatamente. Imagina você tendo a informação dos investidores e você passar a mesma informação que a empresa teve lucro de X% na bolsa e isso agrega o fator XYZ do índice tal assim assado para um cara que é chão de fábrica. Né? Então, você tem que adequar os discursos, você tem que adequar, né? A mensagem, o discurso. Então, assim, o discurso ele é adequado, a mensagem ela tem que ser a mesma. E ela é a mesma no final das horas, né? No final de tudo, ela é a mesma. Então, isso cria engajamento com o público interno e com o público em relação à sua marca. Você fica mais próximo, você fica familiarizado, você se sente pertencente e você é acolhido. É diferente, né? E tem um detalhe, numa hora da crise, voltando um pouquinho na crise, quando você tem que envolver um representante de cada área, esse representante ele está consciente do que está acontecendo na empresa, né? Ele já está envolvido, ele já está acostumado a ser ouvido. Então, assim, tudo isso facilita. Porque hoje, diante de uma pandemia dessa, todos foram afetados. Todos. O mundo inteiro, em todas as áreas. Então, na questão da crise, quando isso é uma cultura dentro da empresa, facilita muito mais para a criação do gabinete de crise, do comitê de crise. Né? Quando isso não é uma cultura, você não cria isso de uma hora para outra. Aí você precisa pedir ajuda aos universitários, aos especialistas. Você cria isso, pega ajuda do lado de fora para envolver o pessoal de dentro, para ter uma pessoa à frente que vá comandar o que deve ser feito. Então, assim, quando você recebe, por exemplo, muitas pessoas me perguntam se reclamação é crise. Reclamação não é uma crise, mas a forma como você responde à reclamação, ela pode se tornar uma crise. Imagina ou se você ignora a reclamação, também pode virar uma crise, porque a pessoa pode chegar e jogar isso em todas as mídias, né? Imagina se na história da Hope, eu fiz a minha reclamação, e se ela tivesse me ignorado ou não tivesse me respondido de uma maneira que não fosse uma maneira interessante para mim ou para ambos os lados, né? Saber ouvir, entender e aquela coisa toda. Ia ser uma crise, né? Para ela, porque obviamente eu ia no Reclame Aqui, obviamente eu ia falar para a minha sociedade, obviamente em todos os lugares que eu falasse, hoje eu estou falando positivo, mas se me tratasse mal, eu teria falado negativo. Então, assim, é muito mais custoso para ela. Agora, como ela me tratou bem, então eu, de fato, falo bem porque vale a pena o produto dela. Não só o produto, como o atendimento. Assim como ela, eu tive várias outras experiências. Eu tive também com a La Roche-Posay, com a água termal, que aquele bico do negocinho travou com o negócio, com o frasco cheio. Meu Deus do céu. Eu fiquei louca, né? Liguei, escrevi para lá, liguei para o 0800, me falaram para ligar, para escrever para o e-mail, liguei para o e-mail e me mandaram uma do tamanho que eu comprei e uma menorzinha. Também fui surpreendida. Maravilhoso então, assim, isso. Muitas pessoas... Tem uma pergunta. Muitas pessoas acham que quando você reclama, você pode não ser bem atendido ou ignorar aquele canal de comunicação, né? E eu digo para você que não. As empresas hoje estão tomando consciência. Tem muita empresa que realmente responde, tem muita empresa que não. Mas tem empresa que responde. E essas empresas que respondem, a gente precisa também jogar luz nelas, né? E jogar um brilho, uma luz, porque o que a gente quer é ser ouvido. Não, e porque elas estão cumprindo o dever de casa, né, Dani? Porque é o dever de casa, né? Responder, né?
Então, assim, olha a Exatamente. importância disso. Lembra que a gente falou lá atrás que atender bem faz parte do negócio? Encantar é o plus, mas o atender bem. Então, assim, o fato de você encantar, aí o Relações Públicas também entra nessa questão da comunicação, quando ele direciona para o canal de comunicação, né? Quando a gente vê os canais de comunicação que a empresa pode ter, quando a gente já faz na questão da crise, né? As mensagens pré-prontas, óbvio, porque você não vai saber tudo, mas você já vai deixar ali algumas mensagens pré-prontas, porque você entende o seu negócio, você precisa fazer o mapeamento do seu negócio. Isso é fazer gestão de crise, para na hora do gerenciamento, ou seja, na hora do fogo no parquinho, a gente saber como agir, onde está o extintor, onde está a mangueira, qual é a mensagem que eu preciso. Tem uma pergunta aí, né? Tem. A Adriana está perguntando aqui se a gente acredita que muitos problemas que identificamos em algumas lideranças são porque alguns líderes não pediram para ser líderes, mas por algum motivo se tornaram por necessidade. Ela também falou que o atendimento de qualidade é o diferencial, sem dúvida, e está falando que foi perfeita a sua colocação. Aí, bom, vamos só comentar essa história do líder que é líder por obrigação ou por opção, né? Acho que é isso que ela está perguntando. Bom, deixa eu falar minha opinião quando você está bebendo água. Eu acho assim, que quando a pessoa se torna líder, ele tem que buscar esse caminho também. Acho que também cabe a ele falar, olha só, tudo bem, vocês me colocaram nessa posição, não estava preparado, mas como é que vamos fazer? Eu preciso conversar com RH ou com RP, enfim, se envolver com quem está acostumado a montar e produzir discursos, né? Ele tem que saber disso, porque ele é um líder. Eu entendo que existe a tal da política nas empresas, né? E isso a gente não pode evitar. Tem aquela política que as pessoas realmente querem ser líder sem ter essa aptidão, e aí, por querer ser líder, consegue, e você vê, caramba, eu sou liderado por um cara desse, meu Deus do céu, né? Eu estudei tanto e o cara não sabe nem um tchum, enfim. Mas isso faz parte do negócio. E aí, aquele que é líder, ou que pediu para ser líder, ele precisa ele precisa se especializar, como você falou, tá? Sim, ele tem que correr atrás, né? Ele tem que correr atrás. Isso é uma questão de assim, poxa, mas eu não quero ser líder e acabei sendo líder porque politicamente eu era a única pessoa que podia, eu sou o braço direito do cara, enfim, agora melhorou, né? Enfim, esse cara, ele precisa sim se especializar também. Não tem jeito. Quando é questão de política, o único caminho para o sucesso, né, desse negócio cara, tem que se especializar. Se você foi colocado na caixinha de líder, você vai saber como é a gestão de negócios. Você vai entender como é que é isso. E aí cabe também ao líder, assim, tem um monte de treinamento de liderança. Eu conheço várias pessoas que fazem treinamento. Você até entrevistou um que é o Givan Pramodi, que é maravilhoso, treina líderes. Então, assim, vai fazer um curso, né? Vai correr atrás. E é aquela história da força do um, né? Que eu tô lendo o livro do André Trigueiro, que é maravilhoso. Tipo, você faz a sua parte. Maravilhoso, maravilhoso. Indico muito. A força do um. Fala muito disso, do que a gente está vivendo agora. A gente acha que às vezes a gente está fazendo pouco. André Trigueiro. Às vezes a gente está fazendo pouco. Adoro quando as minhas entrevistadas entram. Agora entrou a Cristiane Dart, entrou a Paulinha Gastaldelli. Ai, adoro. E assim, relacionamento. Isso é muito legal. Muito. E aí ele fala no livro exatamente isso, assim, não fique se sentindo pequeno nas suas atitudes. Cada atitude conta, né? Então, esse livro é fantástico, porque ele exatamente fala isso, a força de cada um. Então, é isso que um líder tem que pensar, que ele é uma fortaleza e que ele é uma inspiração. Né? Então, a importância do papel dele é enorme numa empresa. Então, ele precisa se qualificar, ele precisa correr atrás, ele precisa estudar, independente da empresa. É a força dele, né? Se a empresa ajudar, melhor ainda.
né? Mas assim, corre atrás do seu conteúdo que você vai se dar bem. Eu acho que isso é um recado muito forte para os líderes hoje. E eu acho que eles já estão conectados, né, com essa mensagem. A Adriana está falando aí, perfeito. Quem mais comentou aqui? A Michelle falou, ele é maravilhoso. Legal, cheio de coraçãozinho, cheio de coraçãozinho. Ah, gente, uma amiga minha, a Jordana, assistindo a live da Jordana, ela, gente, mete o dedo aí nos corações, porque acho que dá algum efeito. Eu não sei, não entendi ainda bem qual é o efeito. Parece que a live fica mais potencializada. Não, é que tá gostando, a pessoa tá gostando. Gente, vocês estão gostando? Ó, milhões de corações. Hoje é dia do amor. Milhões de corações. Milhões de corações. É verdade. E esse tema, na verdade, o que a gente está falando aqui, Dani? Que a gente tem 9 minutos, assim, a gente vai caminhando aqui mais para começar a concluir, mas assim, o que a gente está falando, na verdade, o que é relacionamento? É você amar o que você faz, né? Quando você ama, quando você tem uma missão, né? Exatamente. Quando você tem aquilo como uma missão para você, que aquilo ali é importante, que aquelas pessoas importam realmente, e aí você está conectado com isso, pronto, você vai, sabe? Então, assim, se a empresa, claro, se você não está feliz naquela empresa, né? Aí é uma questão realmente de se movimentar. Muita gente fica por necessidade, mas assim, você também pode se levar as ideias, você também pode ser ouvido, né? Então, muito isso. A Adriana entende que a live está interessante, chama mais pessoas para a live. Então, galera, vamos apertar o coração. A live está ótima. Gente, a Adriana é uma linda! Muito obrigada. Tá vendo como a gente aprende com os nossos convidados? Não, a gente aprende com os nossos convidados. Olha que maravilhosos. Olha os corações pulando. Carinho. Ai, adoro, gente. Que live gostosa, que conversa boa. Muito legal. Sigam a Dani Saia. Gente, ó, printem, ó, vamos falar de novo da surpresinha, Dani. É verdade, olha só, quem quiser uma consultoria, é só seguir a minha, @DaniChaiaRP, e a Raquel Velho, tirar uma print nossa e colocar no Stories e marcar nós duas. E o sorteio vai ser a primeira que aparecer no meu Stories, né, na meu direct, marcando a minha e a Raquel, que ganha a mentoria de 1 hora comigo para a gente combinar direitinho, falar sobre melhorar a comunicação, seja você líder, seja você RH, seja você empreendedor, vamos melhorar a comunicação do seu negócio. Ah, muito legal. A Michelle falando que tá incrível, a Aninha falando que é o algoritmo do Instagram. É isso aí, gente. A gente tem que estar aqui compartilhando conteúdo bom. Eu acho que é um momento também que está todo mundo aqui muito, muito conectado com conteúdo. Então vamos escolher bem com que, né, com os conteúdos que a gente se conecta. Essa já é a minha 23ª live. Eu nem imaginei que fosse chegar aqui. Dani também faz lives incríveis. Dani também faz lives semanais. Sigam ela que vocês vão conhecer melhor os conteúdos, os convidados. Já aproveito também para falar que terça-feira vamos falar de planejamento financeiro com Roana Reboredo, que é uma amiga nossa, que ela é especialista em gestão financeira. Então, assim, também é uma live incrível para esse momento, para a gente se organizar, para a gente entender como funciona, porque pelo que a gente acha que dinheiro está ligado só à conta bancária, a números, mas o dinheiro está conectado com os nossos comportamentos, com as nossas culturas e padrões. Nossa, então, a Roana, ela vai falar muito. Exatamente. Ó, a Adriana quer convidar a gente para a live dela. Pode convidar, Adriana. Olha, manda pra gente. @DaniChaiaRP, e eu convido você a toda segunda-feira, às 19h59, me acompanharem no Dani Chaia Convida. É uma live que tem a ver com relações públicas, com comunicação. Eu trago convidados especialistas nessa área, né? Semana passada a gente falou com a Ana sobre reputação. Semana que vem também a gente tem um convidado bem bacana, um professor que vai falar com a gente sobre como que está essa cultura de comunicação mesmo nas empresas. Então a gente espera vocês. E às quintas eu tenho o meu programa de variedades às 11h01, que é o Diz Aí. Quero você me falando alguma coisa aí. Diz aí para mim o que você está fazendo. Eu espero vocês. Muito bom, gente. Bom, a minha programação de lives vai estar aqui amanhã. Vou fazer a minha agendinha. Tem muita coisa. Ó, a Dani tá arrasando nas lives. A Michelle tá falando. Tá mesmo. É uma querida. A gente troca bastante
vir. Eu vou estar com ela também numa live dela. Muito legal. Ai, que gostoso. Obrigada. Bom, Dani, falando uma mensagem final aí de relacionamento, de RP, o que você tem para deixar pra gente de grande dica de ouro? Eu acho que, bom, a gente falou bastante coisa aqui, né? Deu dica de livro, deu dica de vídeo. É assim, a Dani falou de experiência de trabalho. É isso, a gente vai aprendendo. A dica que eu dou é o seguinte: escuta o seu cliente, né? O seu liderado. Se você é líder, preste atenção nos seus liderados. E assim, se relacionar genuinamente, né? Você ouvir o outro, você entender o outro. Hoje a gente fala tanto que os outros precisam, porque a sociedade está assim, e a gente se perde porque nós somos a sociedade, né? Nós somos essas pessoas que se relacionam o tempo todo. Então, assim, que a gente possa olhar, ser aquela pessoa, parafraseando Gandhi, né? Que sejamos aquela pessoa que a gente quer ter do lado. Isso eu acho que é muito importante. Assim, seja você o profissional que você queria, seja você a pessoa que você quer ter do lado. Eu acho que tudo isso tem muita ênfase e tem a ver com muito dos nossos valores, né? Então, amplie os horizontes e aí a gente vai começar a enxergar o mundo não com os olhos cor-de-rosa, mas com olhar o mundo com os olhos de amor, que eu acho que é o que a gente está precisando. Sem dúvida, sem dúvida. Concordo com tudo, cada vírgula, cada ponto que você falou aí. Porque eu acho que nós somos muito, muito, muito capazes de influenciar, né? Nós somos mídias, nós somos pessoas. A Ana está falando aqui que nós sejamos luz para alguém, exatamente. Vamos inspirar pessoas, né? A gente, quando está aqui falando, a gente está levando conteúdo. Olha que bacana, vamos ser luz. A Ana Paula é maravilhosa, pessoa iluminada, pessoa conectada com o universo. E a gente sabe que é isso. O que a gente joga para o universo é o que volta para a gente, volta, né? Com certeza. E a gente precisa ter ciência e consciência disso, do que a gente volta, do que a gente joga, volta com certeza. Adriana, usar isso a favor, né? Usar para todo mundo. A Adriana está dizendo que amou a live, que foi muito enriquecedora. Eu que amei. Gente, sua participação. Foi pra gente, porque é sempre um carinho na alma, assim, ter esse retorno, que é tão importante, a gente cuida, né? A gente se prepara tanto, prepara o card de divulgação, prepara conteúdo, vê o que vai dar, e a gente tenta fazer da melhor forma didática e rápida, porque é 1 hora e é muito... A gente gosta de interagir também, né, Raquel? Então, é verdade. A gente fica interagindo e fala conteúdo, enfim. Muito obrigada por esse carinho na alma, que é enriquecedor. Uma amiga minha maravilhosa também, jornalista incrível, a Andréa Copolilo está aqui, está dando parabéns pra gente, que a live foi ótima, noite bem agradável, grandes trocas. É isso, é exatamente isso, é trocar, foi maravilhoso demais. Gente, vocês são lindas demais, gente. Quero vocês em todas, por favor. Quero vocês e os coraçõezinhos aí pulando. Porque eu acho que é o que a Dani está falando, né? A gente prepara tudo com muito carinho. Então, que bom que vocês sentiram esse carinho da gente, né? Eu acho que é importante isso. E a Adriana falou que o feedback é muito importante, sem dúvida, porque isso faz a gente seguir, né? E trazer mais gente. Gente, semana que vem vai estar incrível. Vou falar de solidariedade, vou falar de relações familiares. Assim, olha quanto assunto bom a gente tem para falar e que ajuda. Se uma pessoa que participa aqui leva uma mensagem boa e faz uma reflexão e busca melhorar, e busca... Gente, isso já valeu, sabe? A gente melhorou um pouquinho o mundo de alguém, abriu, acendeu, deu luz ao mundo de alguém, nosso coração fica em paz. E lembrando que Raquel Velho também vai estar comigo no dia 25 de junho, às 19h59, numa live comigo. Dani Chaia convida a Raquel Velho para uma live. A gente espera todos vocês. Esperamos mesmo. Gente, olha, já estamos acabando aqui. Vai encerrar. Muito obrigada, Dani. Foi incrível. Obrigada a você pelo convite. Foi lindo. Ela quer um print. Foi? Tô aqui dura. Gente, maravilhoso. Muito obrigada. Isso! Viva o amor!
Isamar, exatamente. Beijo, Kel. Beijos mil. Beijo, Dani. Muito obrigada, hein? Um beijo Obrigada a até você. semana que vem. Tchau, gente. Até Bom fim de semana que semana. vem. Tchau, Tchau, tchau. tchau.